a morte não manda recado para ninguém. A morte não vê idade. A morte não vê classe econômica. A morte não vê raça. A morte, ela pode chegar para qualquer pessoa. E o que a gente está fazendo com a nossa única oportunidade de vida? O que a gente tem feito com a nossa única chance para viver? A gente fica preso nessa vida de ganhar muito dinheiro, de fazer as coisas dessa vida, de acumular bens e tesouros nesse mundo, da gente ter um nome, uma pompa, da nossa vaidade e prepotência. A gente esquece que a vida é mais do que isso aqui. E o que a gente tem feito com a nossa única chance de vida? Nós não temos duas oportunidades para viver, nós temos uma única oportunidade para viver. Imagina que hoje Cristo apareça para você e diga: meu filho, arruma a sua vida, organiza a sua vida, porque daqui 1 mês eu vou buscar você. Como que seria o último mês da sua vida? Imagine que você fosse alguém por Deus privilegiado, e Ele falasse para você isso hoje: organiza a sua vida, porque daqui 30 dias eu te busco. Como seria os últimos 30 dias da sua vida? Como seria? Eu quero que você ouça isso em Salmo 103, nos versos 15 e 16 diz assim: porque um homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Salmo 144, verso 4 diz: o homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Veja isso. Tiago, capítulo 4, versículo 14 diz: o que é a sua vida? Vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. O que é a vida? Como a gente pode realmente ter uma vida sem remorso? Como a gente pode ter uma vida que realmente vale a pena? Porque a gente entende com a palavra de Deus que é nesse momento de decisão que o nosso destino, ele é traçado. Todos têm de Deus aqui livre-arbítrio para fazer o que quiser com a sua vida, mas Deus espera que você escolha viver os planos que Ele tem para você. Porque a Bíblia diz isso, Efésios capítulo 2, versículo 10. Somos feitura de Cristo e fomos criados nele para grandes obras, e Deus nos predestinou para que andássemos assim. Você entende aquilo que a palavra diz ao seu respeito? Imagine que você entre em um banco. Imagine que você entre em uma grande corretora e lá você descobre que este banco, que essa corretora está com dias contados, vai fechar porque faliu. Você pegaria o seu dinheiro da sua vida e colocaria em um banco que está falido? Em uma corretora que vai fechar? Alguém faria isso? Não faz nenhum sentido. Jesus, Ele já julgou este mundo. E aonde você está investindo a sua vida? Aonde realmente está seu coração? Sabe, você não pode estar aqui na segunda-feira e esse culto eu sei que é maravilhoso, eu sei que é lindo o que Deus faz aqui, as maravilhas, as curas, as vitórias, as bênçãos de Deus sobre a gente. Sabe, você não pode apenas ser alguém que entra aqui, que escuta a pregação, que canta os louvores, que vai embora para a sua vida. Não. Essa não pode ser mais uma reunião para você. Você não pode estar aqui hoje batendo um ponto ou para tirar algum tipo de peso na sua cabeça, não. Você tem que estar aqui hoje para ser transformado pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no Senhor.
Como ter uma vida sem remorso? Tendo uma vida de dependência completa e total no Senhor. Confie em Deus. Diga confiança. Não diga mais alto ainda, confiança em Deus. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o vosso coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor nos seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor de todo o vosso coração. Vamos lá, gente, é fácil fazer isso? É simples fazer isso? Não. É muito fácil falar que tem fé. Agora, o ponto aqui é demonstrar fé com a vida. Porque falar que você acredita é a parte mais simples. Tiago ensina que os demônios também acreditam e tremem diante de Deus. Então não basta você falar que acredita em Deus, que acredita no poder de Deus. Não basta você falar isso. Qual que é o seu nível de dependência, de confiança no Senhor? Jacó, ele passa o val de Jaboque, e Jacó tem o encontro com Deus. O que Deus faz com Jacó, gente? Deus fere a coxa de Jacó. Jacó, ele sai do encontro de Deus, ele sai deste Peniel, deste lugar de impacto sobrenatural, mancando, com a sua coxa ferida, machucada. E você sabe, Antigo Testamento, todo juramento era colocando a mão debaixo da coxa. É na coxa que está o fêmur, o osso mais forte, mais volumoso do corpo humano. O que é coxa na Bíblia? É egocentrismo, vontade própria, seus desejos. Aí o que Deus faz? Deus vai e fere logo a sua coxa. Deus machuca a coxa de Jacó, para que Jacó entendesse que somente Deus é maior, Deus é mais forte e é Ele quem governa. Agora pensa comigo uma coisa: um Deus que tem compromisso com o meu crescimento e não com o meu conforto. Como a gente vai entender essas coisas? Como alguém pode entender o que Deus permitiu Jó viver? Por que Deus permite as dores, as lágrimas, os sofrimentos da nossa vida? O apóstolo Paulo, ele relata isso. Eu sofri naufrágios, eu fui apedrejado, eu fui preso, eu fui perseguido pelos meus compatriotas, eu passei perigos em todos os ambientes possíveis, eu sofri dores inimagináveis, eu perdi quem eu amei, mas eu sei em quem eu tenho crido. Paulo diz uma coisa que quebra a minha alma. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Paulo diz: por cuja causa eu padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Paulo diz: as tribulações desse tempo não se comparam com a glória que ainda está por vir. Parece uma loucura para a gente isso, porque diz a Bíblia que Deus coloca um espinho em Paulo. Quem se lembra desse texto? Paulo diz: para que eu não me auto-gloriasse, Deus coloca um espinho na minha carne. E vamos lá, gente, lidar com espinhos nessa vida é fácil? Não, me ajuda, é fácil? É a pior coisa do mundo. Alguém pode falar: mas que Deus é esse? Deus não é amor? Sim. Mas Deus não é graça? Sim. Ah, mas Deus não é misericórdia? Sim. Mas a benignidade de Deus, ela existe, ela é real. Então por que os espinhos na nossa vida? A verdade é que Ele prefere te ver com espinhos perto dEle do que sorrindo longe da sua presença. Espinhos nessa vida, as dores nessa vida, nos ensinam sobre confiança, sobre dependência. No dia que meu pai faleceu, eu era um menino. Eu coloquei a mão no caixão
Meu pai era tudo para mim. Naquele dia eu falei: Senhor, meu pai foi embora, mas eu me comprometo de gastar a minha vida fazendo a sua vontade e pregando a sua palavra. Eu fiz um compromisso com Deus, na maior dor da minha vida. Tu já percebeu que nas áreas de dor e sofrimento da sua vida, que normalmente é que vai surgir os mais lindos propósitos que Deus tem para você? Que na sua maior dor, normalmente surge o seu maior ministério, onde Deus mais vai usar você. Alguém pode falar: mas que Deus é esse? Ah, que Deus é esse? Jesus, ele fez essa oração. Imagine, o seu suor era sangue, as suas glândulas sudoríparas se romperam, a sua dor era terrível, e ele fala: Deus, faz alguma coisa, Pai, me tira dessa dor. O pai tirou? Não. Vai entender. Mateus capítulo 4 diz que o próprio Espírito conduz Cristo para o deserto. Já percebeu isso? Na maioria das vezes é o próprio Espírito Santo quem te conduz para o deserto. Não é o diabo, não. O diabo, ele tenta você no deserto, mas quem te leva para lá é o próprio Espírito de Deus. Agora, deserto, eu vou falar, não vai matar você. Eu vou dizer bem forte isso aqui, porque deserto não é acidente para ninguém. Deserto é a agenda de Deus para a sua vida. Sabe, o Tiago e a Dai hoje, vocês vão ver esses dois sendo uma dinamite de Deus nessa igreja, ferramentas sobrenaturais do Senhor, porque em meio a este caos, Deus fará isso com eles. Em meio à dor e o sofrimento, nós recebemos de Deus um poder sobrenatural. E eu vou dizer algo para você: se prepare para tudo isso catalisar o tempo mais extraordinário da manifestação do poder de Deus sobre sua vida, sobre sua casa e sobre a sua família. Aguentar o processo, esse é o grande desafio. Agora, para nós que somos filhos de Deus aqui, fé é a palavra que vai descrever nossa jornada nessa vida, sim ou não? Sim. Agora, a fé precede, o intelecto segue. Bispo, não consigo entender. Ok, não é para você entender, é para você crer. Se você não pode entender, creia para que entendas. É o que a Bíblia vai te ensinar. Ah, está muito difícil compreender, entender tudo isso na minha vida. Substitua a razão pela fé. Se o medo te engessa, te trava, te paralisa e te mata, a fé vai te fazer saltar os montes em nome de Jesus Cristo. Talvez alguém está dizendo: bispo, eu estou assim, eu estou tipo igual a Elias, estou no deserto, debaixo do pé de zimbro, dizendo: Deus me mata, eu quero morrer, cansei dessa vida. Ok, você pode estar assim hoje, sem nenhuma expectativa, sem nenhum plano para o seu futuro, sem nenhuma esperança. Deus te trouxe aqui hoje, Ele vai fortalecer a sua fé. Não, eu vou dizer bem forte isso aqui: você vai sair daqui essa noite com a sua fé renovada em nome de Jesus, porque em meio às dores e agonias, a sua confiança em Deus, ela será inquestionável. Agora, a fé não é ausência de dúvida, é? Fé é presença da crença. A gente vai ter dúvidas, vai ou não vai? Vamos lá, olha para mim, com sinceridade. Quem aqui, muitas vezes, já fez muitas perguntas e falou assim: oh, por que desse momento da minha vida? Vamos lá, deixa eu ver. É só eu? Não. Tem mais alguém? Ok. A gente vai ter um monte de dúvida. Você não é um super-homem.
Você é um ser humano. Você vai perguntar, você vai indagar, você vai gritar. Vai ter dia que você vai dizer: meu Deus do céu, você não está me vendo. Você não está me ouvindo, estou sozinho, só pode. Como ter uma vida sem remorso? Amando, mas amando intensamente. Eu te faço um pedido, quero que você dobre a sua atenção. Em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 37, diz assim: ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Não tem como a gente desfrutar de uma vida sem remorso se a nossa relação com Deus e com os outros está em pedaços. Não tem como ter uma vida plena sem amar os outros. O melhor momento para amar é agora. Amanhã pode ser tarde. Amanhã pode não existir. Hoje pode ser minha última pregação e eu nem sei disso. A morte não manda recado para ninguém. A gente tem hoje para amar as pessoas. A maior expressão de amor que existe é o tempo. E é por isso que o tempo de amar é hoje. É agora. É já. Talvez tenha alguém perto de você que você ama muito, não é verdade? Pega na mão dele, pega na mão dela. Diga: como é bom ter você na minha vida. Você entende isso? O amor, ele tem que ser demonstrado hoje. O amor tem que ser revelado agora. A Bíblia ensina sobre tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Veja isso aqui. A importância de você amar, se mover em compaixão. Eu creio, aonde tem muito amor, sempre haverão muitos milagres. O amor é a arma mais forte que existe nesse universo. Amar. Amar profundamente. Paulo disse: o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais se acaba. Amando. Nada pode segurar o amor, nada pode limitar o amor. Não tem nada mais forte e poderoso que o amor. Todo encontro no seu caminho será uma escola de aprendizado. Você vai valorizar as pessoas que você encontrar, as pessoas da sua vida. Você vai amar as pessoas. Você vai se colocar no lugar dos outros. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, quem você encontrar no dia a dia, você vai dizer: bom dia, boa tarde, boa noite, como que você está? Eu posso servir você. Haverá o amor de Deus manifestado através da sua vida. Talvez tudo o que alguém precisa é que você pare, que você dê atenção, que você olhe nos olhos das pessoas, que você demonstre amor. Sabe, gente, eu não sou nada. Meu Deus do céu, quem eu sou? Eu sou o jumento que ele monta quando ele quer montar na cidade. Eu sou só esse jumentinho. Quem eu sou? Eu sou a moedinha no bolso de Deus, que ele gasta como ele quer gastar. Eu não sou ninguém, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não posso nada, eu sou isso. Tem gente que chega em mim e fala: meu Deus, bispo, que graça que você tem. Nossa, bispo, um minutinho falando com você, minha vida mudou. Tem gente que fala para mim: bispo do céu, que sabedoria de Deus na sua vida. Sabe o que acontece quando alguém fala isso para mim? Normalmente, na conversa inteira, eu não disse nada. Eu só parei para ouvir as pessoas. Tudo que alguém quer é que alguém pare para escutar, para olhar nos olhos, para se importar. É isso que as pessoas precisam. Sabe por que as crianças gostam tanto de mim? Todo mundo fala: nossa, bispo, parece que você tem um negócio com criança, parece que você tem açúcar em você. E elas dizem: sabe por quê? Porque eu paro, eu abaixo, eu converso,
eu dou atenção, eu olho nos olhos, eu tiro o tempo. Sabe por que eu tenho 2 filhos? Sabe por que meus filhos, eles ficam assim, papai, papai, papai? Porque eu paro. Eu posso estar falando com o governador, com quem for, é meu filho, é minha filha, eu paro com quem eu estiver conversando no mundo todo. Eles são os mais importantes da minha vida. Nada é mais importante. O amor, demonstrar o amor, dar a vida, se entregar às pessoas. Pessoas valem mais que coisas. Relacionamentos são mais importantes, mais valiosos que riquezas materiais. E esse mundo se esqueceu de Deus, ama as coisas e usa as pessoas. Nós não, nós adoramos a Deus, usamos as coisas e nós amamos as pessoas. Uma vez um sócio falou para mim assim: ai bispo, você tem que ser mais esperto. Eu falei, como assim mais esperto? É bispo, se a gente não fizer um negocinho, não trapacear, tu nunca vai ficar rico como você quer. Eu falei, primeiro, quem diz que quero ficar rico? E segunda coisa, se for para trapacear alguém, esquece. Eu sou lesado, eu fico prejudicado, eu perco o que for, mas prejudicar alguém, nunca. Não há possibilidade na história de um negócio desse. Como ter uma vida sem remorso? Estou terminando. Desenvolvendo o perdão. Abrindo seu coração para andar nessa trajetória do perdão. Eu vou dizer algo que vai ser muito difícil para alguém, mas eu posso falar sim ou não? Tem certeza? Ok, então escute isso aqui. Em Marcos capítulo 11, versículos 25 ao 26 diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Vou dizer algo para você. Se você não perdoar agora quem tem que ser perdoado, não adianta nem você orar. Você não será atendido. Você não será respondido. Nada vai acontecer. Eu vou dizer algo muito importante aqui para alguém. O perdão é a casa onde Deus mora. Agora, alguns pensam que perdoar é sofrer de amnésia, e não é. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Eu me lembro, por exemplo, eu tenho cicatrizes aqui, ó, na minha mão. Isso aqui, ó, cortando um piqui. Sangue de Jesus tem poder. Com um facão na roça e com um piqui. Assim, ó. Olha a cena. Quase fiquei sem esse dedão aqui. Isso aqui eu me lembro. Foi minha mãe. Ela quase me assassinou. Hoje eu vou liberar o perdão para ela. Perdoar é lembrar, mas sem sentir dor. Eu me lembro, só que não dói mais. Hoje você vai zerar a conta e não vai cobrar mais a dívida. Perdoar é uma escolha. Bispo, me fez muito mal. Eu sei. Sua vontade hoje é assim: tomara que morra. É ou não é? Melhor nem falar, né? É uma trajetória. Daqui a pouquinho você está assim: morra não, Senhor. Só perder um braço está bom.
Daqui a pouquinho você está assim: Senhor, perdeu um braço não, dá só um susto bem dado nele assim, Senhor, só para ficar esperto. Daqui a pouquinho, Senhor, quer saber de uma coisa? Faz nada não, eu zerei a conta, eu estou livre, não tem pendências na minha vida, não tem mais remorso em mim. O perdão gera essa nova partida, é o recomeço, é um reinício. Então, se você quer hoje uma página nova em branco, decida hoje perdoar. Não é fácil fazer isso, mas é uma escolha, é uma decisão perdoar as pessoas. Hoje, no nome de Jesus, perdoe quem tem que ser perdoado. Um pai, um dia desses, lá em Balneário Camboriú, chegou em mim depois do culto gritando e falou: bispo, me ajuda. Falei: o que foi, meu amigo? Ele gritando: bispo, hoje, o que aconteceu hoje? Minha única filha foi estuprada por um amigo meu dentro da minha casa. Bispo, eu vou matar esse homem. Esse homem gritava, esse homem socava a parede, ele pegava um revólver, colocava assim na mesa e batia. Bispo, me ajuda, eu tenho que fazer alguma coisa. Esse homem não sabia o que fazer. Sabe, irmãos, eu trato de muitas pessoas que foram abusadas, que foram violentadas. Sabe, eu vou dizer algo para você que eu não posso dizer, mas eu sou homem, eu sou ser humano também. Eu sei que, humanamente falando, não tem como. A gente não consegue perdoar por nós mesmos. Se eu me pôr no lugar deste pai, eu não sei o que eu faria. Não dá para a gente imaginar algo assim. É algo tão terrível. Mas somente Deus pode ajudar alguém a perdoar. Sabe, Deus perdoou você de coisas que você jamais poderia ser perdoado. Deus perdoou o imperdoável. Ele tomou o seu lugar. E ser cristão é perdoar isso, o imperdoável. Porque Deus nos perdoou primeiro. Mas você não vai conseguir por força própria. Talvez aqui alguém possa falar: bispo, na minha infância me tocaram, na minha infância me abusaram. Talvez um tio, talvez um pai, a pessoa que deveria te proteger e dar vida por você, talvez um dia defraudou você. Talvez alguém está aqui carregando marcas tão profundas na vida. E eu sei que não é fácil você perdoar, mas Deus vai te ajudar hoje para que você perdoe. Porque o perdão fala muito mais sobre você do que sobre o outro. E talvez tenha uma bola de ferro que te prenda no chão. E eu vou dizer mais forte: talvez existem algemas, correntes em você, travando sua vida. E o perdão é isso. É você quebrar as correntes, é você quebrar a bola de ferro. Sabe, perdoar é você construir uma ponte para o seu futuro. Isso é o perdão. Não é fácil, mas é uma escolha. E eu oro ao Espírito Santo por você, para que você hoje decida perdoar. Perdoar alguém que defraudou você.
perdoar alguém que traiu você, perdoar alguém que destruiu sua vida. Mas tudo isso é temporal. Perdoar alguém que machucou sua alma. Talvez alguém tenha que perdoar aqui hoje um ex-namorado. Alguém tem que perdoar hoje um ex-marido. Talvez alguém tenha que perdoar hoje um antigo chefe, um antigo sócio, um amigo, alguém que era próximo de você. Talvez alguém tenha que perdoar hoje um familiar, um parente seu. Alguém pode falar assim: bispo, é o seguinte, se eu for num lugar e fulano tiver, eu saio fora. É ou não é? Alguém pode falar: bispo, se eu for e ver alguém que eu tenho tanta dor e rancor, eu nem fico. Talvez alguém aqui nem consiga ouvir o nome de alguma pessoa que te feriu. Hoje, em o nome de Jesus Cristo, não terá mais pendência na sua vida. Eu vou declarar bem forte: uma coisa nova está surgindo na sua vida hoje. E todo este passado de dor será lançado no mar do esquecimento. Diga: Senhor. Não, diga mais alto: Senhor, eu quero que na minha vida a conta seja zerada. Uma página em branco. Um novo tempo para a minha vida. Quantos querem isso? Eu termino, para a gente começar a orar e ministrar, dizendo isso aqui. Atos capítulo 20, versículo 35. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. A nossa vida não é a duração dela, mas é a doação durante ela. A nossa vida tem que ser marcada pela doação, pela generosidade e pelo serviço. Tem um provérbio antigo, popular, que diz assim: o que eu guardei, eu perdi. O que eu gastei, eu tive. Mas o que eu doei, eu tenho. A gente precisa entender isso. Eu não sei qual será o seu destino, como será o seu futuro. Eu queria saber como será a sua vida. Mas uma coisa eu sei: só terá alegria de verdade aqui quem encontrar um meio para servir as pessoas. Sabe, eu não sou uma pessoa rica, eu não sou uma pessoa de bens, de patrimônios. Eu não sou, definitivamente eu não sou. Mas se tem uma coisa que eu mais me alegro na minha vida, é pelas marcas da minha vida, durante toda a existência dela. Esses dias eu ouvi um testemunho muito especial, e eu vou compartilhar isso aqui em 1 minuto. A equipe de louvor já está a postos aqui, para a gente começar a ministração. Certa vez eu pregava em uma cidade no interior do Pará, e terminou a ministração em um domingo pela manhã. E aí eu desci assim do altar e fui conversar com um grupo de irmãos, de pastores, líderes daquela igreja. Eu sou uma pessoa que Deus é muito bom na minha vida. Deus é muito bom comigo. Deus é muito generoso comigo, o tempo todo. Eu sou alguém que, durante toda a minha vida, eu sempre fui muito abençoado pelas pessoas. Tudo que eu tenho na vida é tipo marca japonesa, que me deram. Então Deus sempre foi muito generoso comigo. Sempre me abençoou de maneira muito especial. E eu tenho milhares de testemunhos, mas existem coisas que me marcam muito na vida.
Terminou a ministração, veio um menino, uma criança, idade da minha filha, da Manu, e correu até mim e me entregou uma sacolinha, tipo sacola de supermercado, cheia de moeda. Era literalmente o cofrinho. E pegou aquelas moedas e colocou no meu bolso. E saiu correndo, chorando. Eu não sei se você entende o que eu estou falando, mas eu sentia poder e virtude se manifestando. Aquilo começou a mexer comigo e falar profundamente ao meu espírito. Eu falei assim: pastor Renato, chama esse menino. Quem é esse menino? Aí começou a chamar e correu. Foi atrás do menininho, ele veio correndo na minha direção. Eu falei: cadê sua família? Chamou a família. Eu falei: quem são vocês? E explicaram que eram membros da igreja há muitos anos, aquela coisa toda. Eu falei: eu vou embora amanhã, mas eu quero ir na casa de vocês. Vocês me recebem na casa de vocês? E aí aquela mulher começou a chorar e falar: mas bispo, como? Eu falei: eu posso ir? Ela: mas lá em casa não tem nada. Eu falei: mas eu preciso ir lá. Você deixa eu ir lá? Ela falou assim: claro que sim. Aí a gente foi. Eu tenho um irmão mais velho, o Rivaldo, foi comigo também. Aí nós chegamos na casa. Irmãos, quando eu entrei naquela casa, a casa não tinha nada. Não tinha reboco. Eu entrei, eu comecei a olhar em volta, eu falei: gente, mas Deus me trouxe aqui para algo maior. Deus me trouxe aqui para um propósito maior. Eu comecei a olhar em volta e falei: gente, mas me fale, aquela oferta que vocês me deram ontem, o que é aquilo? E aí o pai dispara a chorar e fala: bispo, era tudo que a gente tinha. A gente só tinha aquilo para a semana toda. E nós queríamos honrar a vida de um homem de Deus. E aquilo começou a mexer no meu espírito. Eu não sou rico, eu não tenho dinheiro, não tenho patrimônios. Mas o Espírito falou para mim: meu filho, você vai dar uma casa para eles agora. Eu olhei para aquele homem e falei assim: meu irmão, Deus manda eu te dar uma casa. Ele olha para mim e fala: como assim? Eu falei: Deus manda eu fazer isso. Cai no chão de joelhos e choram. Eu falei: só tem um problema, eu vou embora amanhã. A gente tem que comprar essa casa hoje. Foi uma força-tarefa naquela igreja. Eu devo ter visitado, sei lá, umas 20 casas ou mais do que isso. E aí, quando os corretores me mostravam as casas, eu comecei nas mais baratas. E aí eu ia na mais barata e Deus falava: não é essa. Aí na outra: não é essa. E aí eu fui eliminando as casas, até chegar na casa que eu moraria. Aí fui na casa que eu moraria, Deus fala: é essa que você vai dar. Aí eu cheguei na casa, olhei e falei: essa aqui, ok. Meu irmão estava do meu lado e falou: você é louco? Aí ele: você não tem uma casa. Eu falei: eu sei, mas Deus mandou dar essa casa para eles. Eu peguei tudo que eu tinha, eu dei a casa. Eu saí de lá, fui para Belo Horizonte ministrar, uma igreja de judeus messiânicos. Isso foi coisa de 2 dias depois. Eu tenho um amigo lá em Belo Horizonte, ele é um grande empresário chamado Marcelo. E ele falou assim: bispo, eu nem era bispo, era pastor. Pastor, eu quero fazer uma oferta na sua vida. E eu falei: amém. Aí eu já falei: meu Deus, olha a casa. Eu já comecei a falar. A semente deu resultado. E aí ele fez uma oferta exponencial. Meu irmão estava comigo, trabalhando nesse tempo. E aí ele dizendo: mano, eu quero ter a fé que você tem, olha o que Deus fez. E ele empolgado do meu lado. Aí Deus fala para mim: você não fez tudo completo.
Aí eu falei, mano, isso aqui não é para mim. Ele, quê? Eu falei, isso aqui não é para mim. Deus mandou entregar para aqueles irmãos lá. Aí eu liguei para eles na hora, e falei assim, como que vocês estão? Eles choravam. Essa família vai vir, inclusive, sexta-feira, aqui em Goiânia, para ficar no final de semana da celebração de 9 anos da igreja. Eles me lembravam desse testemunho nesses dias. Eu falei assim, e a casa, meu Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, e falavam e choravam aquela coisa toda. Eu falei assim, ó, e como está a casa? Não, está bom demais. Eu falei, e os móveis? Não, bispo, preocupa com essas coisas não. Eu falei, Deus mandou fazer tudo. Vocês vão comprar tudo agora. Coisa por coisa. Mandei para eles. Eu comecei a ver que existe um sentido para viver. Durante esses 9 anos de igreja, aqui eu ofertei meu apartamento, aqui eu ofertei os meus carros, aqui eu dei meus recursos. E no reino de Deus, durante esses anos todos, eu dei tudo o que eu podia dar. Eu tenho doado a minha vida e os meus recursos. Porque quando eu chego hoje em um velório, como esse que eu cheguei, eu entendi que tem só um sentido para viver. Tem como ter uma vida sem remorso. Sabe, irmãos, eu não quero ser por deputados conhecido, eu não quero ser por governadores conhecido, eu não quero ser por um presidente respeitado, eu não quero ser por políticos e empresários reconhecidos. Só quero uma coisa nessa vida. Eu quero que o céu me conheça. Eu quero que o céu saiba quem eu sou. Eu quero ter uma vida que vale a pena ser vivida. Eu quero ter uma vida que realmente tenha um propósito para a eternidade. Eu quero isso de verdade. Eu acredito nisso. Eu creio nesse propósito e naquilo que Deus Ele quer manifestar sobre a gente. Hoje eu faço uma oração por você. E eu peço ao Espírito Santo pela sua vida. Que algo vai acontecer. Eu vou falar mais forte. Algo vai acontecer em você. Não, eu vou dizer mais alto. Algo vai se manifestar sobre a sua vida. Que será tão forte. Será tão inexplicável. Será tão sobrenatural. Que todos em sua volta serão abençoados através daquilo que será liberado através da sua vida. Você tem ideia do que Deus vai trazer sobre você? Eu sinto no meu espírito de profetizar. Eu já terminei, quero orar. Mas quando eu falo de uma vida generosa, eu sinto em profetizar isso sobre você. Deus, Ele sonda o nosso coração. Ele conhece o mais profundo do nosso ser. E você tem ideia daquilo que Deus, Ele vai proporcionar para você. E Deus vai proporcionar tudo isso para você, para que o máximo de pessoas nesse mundo sejam abençoadas. O Herbert faz assim. O Herbert, ele é líder aqui na Igreja dos Empresários. E o Herbert, a gente é sócio de uma marca chamada Cative. A Cative, que tem uma renca de produtos, desde sorvete, arroz, temperos, suco de uva, pão de alho, biscoito, carvão, papel umedecido. É uma renca de coisa. Hoje, uma pessoa chegou em mim e falou assim para mim: bispo, por que você
depois de tantos anos, por que você vive e tem um desejo de prosperidade na sua vida? Eu entendi meu lugar, eu sou pastor. Minha chamada é de pregar a palavra de Cristo, é de falar do amor do Evangelho, é de anunciar as boas novas de salvação. É esse meu propósito. Mas me perguntaram hoje, mas por quê? Irmãos, só tem um motivo. Toda a prosperidade que a gente deseja na nossa vida, ela tem um fim, que é um fim proveitoso, que é para o máximo de pessoas nesse mundo serem alcançadas. Eu vou profetizar algo sobre alguém que queira viver isso. Abra as mãos. A prosperidade que virá sobre a sua vida hoje, a prosperidade que vai manifestar sobre a sua casa, a sua família nessa noite, tem somente um fim proveitoso. Não é para você viajar o mundo, não é para você andar de Ferrari, Lamborghini, não é para você trocar de casas e morar nos palácios dessa vida. Tudo isso é muito bom e não tem nenhum problema você ter e viver essas coisas. Eu não estou julgando quem vive isso, você pode viver isso. Mas toda essa prosperidade, ela tem só um fim. Primeiro, o reino de Deus vai crescer. E segundo, ninguém terá falta perto de você. Diga bem forte: Senhor, eu creio nas suas bênçãos que se manifestarão sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Diga: eu creio que a minha vida será marcada pelo serviço, pela doação, pela generosidade. Se alguém crê, aplauda bem forte ao Senhor por isso. Uma vida que realmente vale a pena.